Carboneto é um composto que só tem carbono e hidrogênio. Confere? É isso aqui, é hidrocarboneto. Ele pode ter cadeia aberta, certo? Com ligações simples, com dupla, com tripla. Ou com duas duplas, ou três duplas, ou quatro duplas. Você pode pensar em inúmeras situações. Vamos pegar esses casos mais comuns? Se ele é aberto, ele é chamado de um alque hidrocarboneto, tá bom? Ele é um alque. Alque quer dizer cadeia aberta. Se ele tem só ligação simples, então aparece ano. Então, o que é um alcano? Um hidrocarboneto, cadeia aberta, ligação simples. O que é um alceno? Hidrocarboneto, cadeia aberta com dupla. Um alcino, hidrocarboneto, cadeia aberta com tripla. In quer dizer tripla. E um alcadieno, hidrocarboneto, cadeia aberta com duas duplas, tá certo? Como é que você faz o nome de um hidrocarboneto? Bem, você tem que usar aquele prefixo para indicar a quantidade de carbonos aqui, confere? Você tem 4 carbonos, but. Como ele só tem ligações simples, butano. Agora, ó, 4 carbonos, também é but. Só que ele tem dupla, ele é um alqueno, ele é um alceno, então eu tenho que usar a terminação eno. Então ele é o buteno. Mas tem um detalhezinho, tá? A partir de 4 carbonos, você precisa numerar os carbonos, você põe um número em cada carbono, iniciando na extremidade mais perto da insaturação. E aí, na hora de escrever o nome, antes de você escrever eno aqui, ó, você vai colocar esse localizador. Está entre o 1 e o 2. Então a gente coloca sempre o número menor, but 1 eno. E aí você faz a mesma coisa na tripla. Numera os carbonos. Aqui seria but 1 ino. 4 carbonos. Nesse caso, tanto faz começar a numerar na extremidade A ou na extremidade B, porque você tem que começar na extremidade que está mais perto da insaturação. Como elas estão equidistantes, tanto faz aqui, não é isso? Localização da primeira dupla. Entre o 1 e o 2, 1. Entre o 3 e o 4, 3. Sempre os menores. Então, esse composto seria but 1,3. Para separar número, você usa vírgula. Para separar as letras dos números, você usa um hífen. But 1,3, dieno é o nome desse hidrocarboneto. Confere? Alcano, alceno, alcino, alcadieno. Ou você fala alcano, alqueno, alquino, alcadieno. Tranquilo? E se ele for fechado, você chama ele de ciclo. Ciclo. Ciclano, cicleno, ciclino, ciclodieno. É o mesmo esquema, só mudou que ele é fechado. Então, observa, 6 carbonos, o prefixo seria hex, você vai chamar de ciclohexano. Ok? Ciclohexano. Aqui eu tenho uma dupla, então não pode ser ciclohexano, é ciclohexeno. Muito bem. Se você pegar a norma gramatical vigente no país, ele vai pedir para eu eliminar esse hífen, certo? E suprimir essa letra H. Então, ficaria ciclohexeno. Perdão, né? Aqui é ciclohexano, perdão. E aqui sim ficaria ciclohexeno. Nós consideramos, tá? Se a gente desconsiderar essa norma gramatical, tanto faz escrever ciclohexano ou ciclohexeno com hífen ou sem o hífen, ok? Aqui nós já temos 8 carbonos. Então aqui eu tenho o ciclooctino, porque são 8 carbonos, ó. E aqui são 6 ciclo, mas tem um probleminha. Cancela, por que você não colocou a localização dessa dupla nem da tripla? Porque quando ele é fechado, o que vai acontecer? Você não tem extremidade. Você vai começar a numerar sempre onde está em saturação. Ó. Ele seria sempre 1, então não tem necessidade. Mas aqui nós temos um problema. Nós temos 2 insaturações. Então eu preciso numerar a insaturação. 1 e 2 tem que ficar na mesma dupla, tá bom? E você tem que pegar o caminho que aproxime mais essas insaturações. Então se eu começo aqui, eu pego o sentido anti-horário. Se eu começar aqui, eu pego o sentido horário, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4. Primeira dupla entre o 1 e o 2, 1. Segunda dupla entre o 3 e o 4, 3. Ciclo, 1,3. 6 carbonos, né? X. Esse 1,3 tem que ser depois aqui, né? 1,3 dieno. Desconsidera aqui, ok? Então, ciclo, que é fechado. 6 carbonos, ó, X, tá bom? É um H aqui, ó, X, tracinho. Vou colocar o hífen aqui, ó. 1,3, esses localizadores, eles devem ser colocados imediatamente antes da parte que ele está localizando. Então, a gente vai colocar aqui 1,3 dieno, que é a forma correta, tá bom? Tranquilo? O hidrocarboneto aromático, ele tem um nome especial. Ele não segue a regra, prefixo, infixo, sufixo, que é a nomenclatura sistemática da IUPAC. Nesse caso, essa nomenclatura da IUPAC, aqui ela é chamada nomenclatura usual. Não sei se você está estranhando eu chamar IUPAC usual, tá? Porque há muita confusão nisso, tá? Todos os nomes, eles são abordados pela IUPAC. Eles são considerados pela IUPAC. Você tem a nomenclatura sistemática,
que é prefixo, infixo e sufixo, você tem nomenclatura radicofuncional, você tem nomenclatura usual, mas todos esses nomes são aceitos pela IUPAC. Por exemplo, benzeno é um nome usual, que é a IUPAC, entendeu? Porque a IUPAC, ela estabelece 3 tipos de classificação para a nomenclatura: sistemática, usual e radicofuncional. Esse é o benzeno. Se você tiver 2 núcleos condensados, você tem o chamado naftaleno. Quando tem 3 núcleos, eles podem ser lineares ou não lineares. Você tem aqui o chamado antraceno, e aqui o fenantreno. Existem muitos outros, tá? Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, né? Inclusive existem teorias que dizem, uma das teorias para a origem da vida é que a maior parte do carbono que chegou ao planeta teria vindo a partir de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos que chegaram aqui em meteoritos que atingiram a superfície da Terra, certo? O cigarro, por exemplo, ele é rico em compostos aromáticos policíclicos, tá? Com muitos núcleos, o chamado alcatrão do cigarro, né? Tem coroneno, ovaleno, que são compostos com muitos núcleos desses. São substâncias com potencial cancerígeno. Por exemplo, a pessoa que trabalha com benzeno na indústria, ela tem que trabalhar com equipamento de proteção, certo? Chamado EPI.